Hoje nós vamos ver um case de crise muito interessante e um dos mais comentados no mundo nos últimos 10 anos, que é o famoso case de crise da tragédia do Japão. O que é esse case? Terremoto combinado com tsunami e um acidente com a usina nuclear de Fukushima que ocorreu há 10 anos. Por que esse case é interessante? Ele é interessante porque ele tem vários ensinamentos para nós que gostamos de gestão de crise. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que mostra a hora que o tsunami aparece no litoral do Japão e invade as cidades litorâneas com a rapidez extraordinária. Esse tsunami, combinado com o terremoto, causou cerca de 15 mil a 20 mil vítimas no Japão. Não se sabe exatamente o número certo, né, porque tem muitos desaparecidos. Há cerca de 15 dias apareceu o corpo de uma mulher no litoral que era desse acidente, ainda identificado, né? E essa invasão, então, que o tsunami propiciou, acabou causando o que nós consideramos como, para vocês verem aqui a imagem, né, que nós consideramos como a grande tragédia do Japão, que essa foi a coisa mais grave que aconteceu lá, além do tsunami e o terremoto, que foi a explosão dos reatores de Fukushima. Fukushima é uma usina nuclear. O Japão tem toda a base de usina dele na energia nuclear. Explodiram 2 e aí foram afetados 3 reatores da usina, causando problemas sérios. Por quê? Porque a explosão do reator teve uma grande ameaça de vazamento de energia nuclear, né? Poluição nuclear, que obrigou a se retirar a população de toda a redondeza, numa área de 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros da usina. E além disso, esse acidente, combinado com o restante, causou o prejuízo ao Japão, calculado até hoje, em cerca de 250 a 300 bilhões de dólares. Calcula-se que vá até 500 bilhões, devido a tudo que causou, né, de problemas para a retirada de população, consertos, reparações e o problema principalmente da suspensão da energia nuclear no próprio Japão. Não é isso? Bom, e aí esse vazamento ele vai levar 40 anos para ser reparado. Calcula-se que para limpar aquela região, que até hoje tem uma zona de exclusão lá que não pode ninguém morar. Muitas pessoas foram, mas é proibido, né? E aí surge a investigação sobre essa crise. O que houve com a usina de Fukushima? E aí se descobre que o que aconteceu lá foi um tremendo erro humano. Como um erro humano? Não foi uma tragédia de desastre natural? Não. O que aconteceu em Fukushima, 2 relatórios independentes constataram isso, contratados pelo governo do Japão. Eles constataram que a administração da usina não fez o que foi determinado num relatório feito em 2008, quando se dizia que os desastres naturais seriam muito piores no futuro e que os tsunamis poderiam chegar a ondas de 10 metros. Chegou a 11 nesse. E aí, Fukushima não construiu nenhum muro de contenção. Ela não tinha proteção para esse tsunami. E aí a comissão constata que foi um desastre profundamente provocado pelo homem, que poderia e deveria ter sido previsto e prevenido. Quer dizer que Fukushima não precisava ter acontecido? Exatamente o que você está pensando. Não precisava ter acontecido. O outro fato, outro relatório constata: Fukushima, né, foi resultado de uma cascata de erros estúpidos que levaram ao desastre. Forte isso, né? Por quê? Porque realmente o relatório estava lá recomendando. E eu vou mostrar algo para vocês aqui que pouca gente explorou, poucas pessoas se detiveram sobre isso, né? Que foi, aqui nós temos o litoral do Japão com algumas usinas nucleares. Eu vou mostrar 2 para vocês aqui, que são vizinhas de Fukushima. A Fukushima Daiichi e a usina de Onagawa, que está um pouco acima, alguns quilômetros acima. Vocês podem me perguntar, o tsunami chegou nelas? Chegou. O tsunami explodiu o reator delas? Não. Não aconteceu nada com elas.
Porque elas tinham o quê? Elas tinham feito o dever de casa, que era o muro de contenção. Essas duas usinas não foram atingidas. O desastre de Fukushima, portanto, que causou um transtorno imenso para o Japão, que teve que fechar 54 usinas nucleares. Ele repercutiu em outros países, até a Alemanha até hoje está sofrendo as consequências desse desastre, porque houve uma reação muito grande na Alemanha diante de usinas nucleares, que foram obras que foram paradas, não foram construídas, foram fechadas. Esse desastre, então, provocado por um erro de prevenção de crise, né, e que não aconteceu com as outras usinas aí, ele mostra a importância de quê? Da prevenção. A Comissão Nuclear dos Estados Unidos, Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos, disse que os valores centrais e comportamentos resultantes de um compromisso coletivo de líderes e dos empregados, dos indivíduos, para enfatizar a segurança, é isso que preveniu o quê? Que fez a proteção das pessoas e do meio ambiente naquelas usinas onde não aconteceu nada. Esse é o ensinamento que a gente tira dessa tragédia lamentável que aconteceu e que está fazendo 10 anos agora, nesse mês de março. É isso aí.